mecanismos de ação dos fármacos antimicrobianos. Então você já conheceu e já sabe como atuam os fármacos que inibem a síntese de proteínas, como são os fármacos que inibem a síntese da parede celular. Neste momento você vai conhecer outros mecanismos de ação, como por exemplo os fármacos que inibem a síntese de ácidos nucleicos, que inibem então a replicação do material genético da célula bacteriana. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre outros mecanismos de ação desses fármacos. Bom, então quando a gente fala aqui de inibição da síntese do ácido nucleico, nós temos quem? Nós temos fármacos que vão atuar inibindo os processos de replicação desse material genético, tá? Então vamos lembrar um pouquinho. A célula, quando ela vai se multiplicar, quando ela vai se dividir, a gente precisa do quê? A gente precisa duplicar o material genético, que é chamado de replicação, tá? Nós temos também aí, depois dessa replicação, para iniciar a produção de proteínas, nós temos a transcrição desse DNA. O que é a transcrição? É trazer a informação que está nesse gene, é trazer a informação que está no material genético da célula bacteriana, que é codificado e é transcrito, é lido em uma molécula de RNA mensageiro. E aí, essa molécula de RNA mensageiro que será utilizada para a síntese de proteínas, tá? Então aqui nós temos o quê? Nós temos uma interligação aí de fármacos que vão atuar inibindo replicação e transcrição do DNA. Quem são esses fármacos? As rifamicinas. As rifamicinas, como é o caso da rifampicina, ela vai inibir a síntese de RNA mensageiro. Aonde que ela é utilizada? Ela é utilizada para o tratamento da tuberculose e da hanseníase. Tanto a tuberculose quanto a hanseníase são causadas por micobactérias, né? Tuberculose é causada pelo Mycobacterium tuberculosis e a lepra hanseníase é causada pelo Mycobacterium leprae, tá certo? Então a rifampicina, ela é um antibiótico utilizado ali naquele coquetel para o tratamento da tuberculose e da hanseníase. Acontece que o tratamento da tuberculose e da hanseníase, ele é um tratamento longo, ele é um tratamento prolongado. E muitas vezes os pacientes acabam ali desistindo do tratamento. Só que acontece, quando eu inicio um tratamento, eu estou ali utilizando antibiótico, ele vai matar algumas células bacterianas, correto? Mas, se ele mata algumas bactérias e não mata todas, o que vai acontecer com essas que sobreviveram? Elas vão começar a se multiplicar. E aí, então, nós temos hoje casos do quê? Casos de resistência de Mycobacterium tuberculosis frente à ação da rifampicina. Então, veja como é importante a gente orientar os pacientes quanto à correta utilização dos medicamentos, especialmente dos antibióticos. Por quê? Porque é devido ao uso incorreto, é devido ao uso inadequado, que hoje nós temos aí a resistência de fármacos no tratamento da tuberculose. Então veja que aqui, no tratamento dessas micobactérias, nós temos a utilização da rifampicina que vai inibir a tradução, que é a transcrição, perdão. Vai inibir o quê? Vai inibir a síntese desse RNA mensageiro. E quais são os fármacos que inibem aí a replicação do material genético? Vamos lá. Então nós temos fármacos que vão inibir a síntese de ácido nucleico. Quem são eles? São as quinolonas e as fluoroquinolonas. As quinolonas hoje, elas estão bastante famosinhas, né? Por quê? Porque várias pessoas utilizam ciprofloxacino. Eu acredito, né, que você já ouviu falar aí de alguém, já conhece alguém que utilizou do ciprofloxacino. Qual que é a característica dessas quinolonas e dessas fluoroquinolonas? Elas são bactericidas, lembra lá? Bactericida é um antibiótico que causa a morte da célula bacteriana. Por quê? Porque eles vão inibir uma enzima importante nesse processo de síntese do ácido nucleico, que é a DNA-girase ou a topoisomerase 2. E dessa forma, nós não temos aí o enovelamento e o relaxamento das fitas de DNA, consequentemente, nós não temos o quê? Nós não temos aí a replicação do material genético, porque todas as enzimas necessárias para esse processo são inibidas, tá? Então, quem são essas quinolonas? Então, lá, no início da década de 1960, nós temos o desenvolvimento de um fármaco sintético que é chamado de ácido nalidíxico, tá? Então aqui, esse ácido nalidíxico, ele foi o primeiro grupo denominado aí de quinolonas, por isso que ele é chamado de quinolona de primeira geração. E aí na década de 1980, esse ácido nalidíxico, ele passou por uma transformação na sua molécula. Como também é um fármaco sintético, o que eles fizeram? Não é chamado de fluoroquinolona? O que aconteceu? Eles adicionaram aí um átomo de flúor na molécula. Então a molécula da fluoroquinolona, ela é muito semelhante da quinolona. E aí nós temos o quê? Nós temos as quinolonas de segunda, de terceira e de quarta geração. Essas quinolonas, essas fluoroquinolonas, elas são utilizadas especialmente aí no tratamento de infecção do trato urinário e de pneumonia, tá?
Bom, então de segunda geração nós temos quem? O norfloxacino e o ciprofloxacino, fármacos bastante conhecidos. O principal representante dessa segunda geração é realmente o ciprofloxacino, tá? Por quê? Porque ele tem um aumento do espectro de ação para bacilos gram-negativos, lembra lá? Escherichia coli é o principal agente causador da infecção trato urinário e ela é um bacilo gram-negativo e também tem atividade contra alguns cocos gram-positivos, tá certo? Bom, nós temos de terceira geração o levofloxacino, a gatifloxacina e a moxifloxacina, o levofloxacino utilizado aí nas pneumonias. E de quarta geração, nós temos aqui a trovafloxacina. Qual que é o problema? Vamos pensar de novo aqui? Quando a gente tem aí o uso inadequado dos antibióticos, o que acontece? Nós temos aí a disseminação da resistência das bactérias frente à ação dos antibióticos. Então, o que acontecia, né? Antes da Anvisa declarar essa resolução, que vai aí, então, definir que os antibióticos só serão utilizados, só serão adquiridos com a retenção de receita, todo mundo ia lá na farmácia e comprava antibiótico. Nossa, comecei a sentir aqui uma ardência urinar, tomava antibiótico. Não sabia nem realmente se era uma infecção trato urinário. Ah, eu tinha uma dor de garganta ali, uma faringotocilite, nem tinha placa, nem tinha exudato, tomava antibiótico. Então, o que aconteceu? Antigamente, o principal antibiótico utilizado no tratamento da infecção trato urinário era o Bactrim. O que é o Bactrim? Sulfametoxazol e trimetoprim, tá? Que tem um mecanismo de ação diferente das quinolonas. Acontece que devido ao uso inadequado, o que aconteceu? A Escherichia coli começou a ficar resistente ao Bactrim. Então, hoje, na comunidade, é muito difícil a gente encontrar um indivíduo que seja sensível ali à ação do Bactrim. Então, o que acontece? Toma ciprofloxacino. E aí todo mundo começou a utilizar ciprofloxacino. E hoje nós já temos aí surgimento de casos de E. coli resistente ao ciprofloxacino. Então o uso de antibiótico, ele tem que ser de forma adequada, tá? De forma orientada. Por quê? Porque senão a gente dissemina a resistência dessas bactérias, ou seja, bactérias essas que são multiresistentes. Bom, então a gente falou aqui de fármacos que vão aí inibir a transcrição, né? Então de DNA em RNA mensageiro, que é a rifampicina. Falamos de fármaco que vão aí inibir a síntese do material genético, a síntese do DNA, que é o caso das quinolonas. E agora nós iremos entender como que atua o Bactrim, que é o sulfametoxazol e trimetoprim. Vamos lá. Qual que é um outro mecanismo de ação que nós temos aí? Nós temos aqui fármacos que vão interferir na síntese de ácido graxo. Lembre-se que a membrana plasmática dessa célula bacteriana é formada por um ácido graxo, e aí quando o fármaco interfere na síntese de ácido graxo da membrana plasmática, ele vai alterar a permeabilidade da membrana, e assim a célula acaba perdendo metabólitos importantes, né, ali durante o seu desenvolvimento, que é o caso da daptomicina. A daptomicina, ela é um fármaco que é eficaz contra bactérias gram-positivas, então daptomicina vai ser utilizada no tratamento das infecções cutâneas. E a polimixina B, a polimixina que é bastante aí importante, porque é um fármaco bactericida que promove a morte da célula bacteriana e vai ser eficaz contra bactérias gram-negativas, especialmente infecções causadas por Pseudomonas aeruginosa. Porém, hoje, infelizmente, a polimixina B ela não está sendo muito utilizada devido à sua toxicidade, então ela é altamente neurotóxica, causando aí toxicidade para o sistema nervoso central e também para os rins aqui, para os néfrons. E agora sim, nós iremos discutir quem que é o Bactrim, né? Então, como é que age esse Bactrim? Como é que age aí esse fármaco que inibe a síntese de metabólito essencial? Então, quando a gente fala aqui de metabólito essencial, é um metabólito que vai ser um precursor importante para a síntese de DNA e de RNA, tá? De quem que eu tô falando aqui? Eu tô falando do PABA. O PABA, ele é o quê? Ele é uma molécula importante para produzir os precursores das proteínas, do DNA e do RNA, tá? Como é que age, as sulfonamidas? As sulfonamidas, que são as sulfas, elas vão bloquear a produção do ácido fólico. Então, vão bloquear aí a produção aqui desse PABA, tá? Como assim? Então, as sulfonamidas, elas vão aqui bloquear esse ácido fólico, que é um importante coenzima para a síntese das proteínas, do DNA e do RNA. Como que a sulfa vai bloquear a síntese de ácido fólico? Ela vai bloquear a síntese de ácido fólico porque ela é semelhante ao PABA. O PABA é o precursor do ácido fólico, tá? Então, o sulfametoxazol, que é o composto do Bactrim, ele vai aí ser semelhante ao PABA, então quando ele age aqui, ele acaba inibindo essa síntese do ácido fólico, tá certo? Então aqui essas sulfas, elas são estruturalmente similares ao precursor do ácido fólico, que é o PABA. Quem que é o PABA? É o ácido para-aminobenzoico, tá? Que vai se ligar à enzima destinada ao PABA e vai bloquear a produção de ácido fólico. E aí nós temos o quê? Nós temos o Bactrim. O que é o Bactrim? É o sulfametoxazol e o trimetoprim. Onde que age aí o trimetoprim? O trimetoprim, ele vai ser o quê? Ele vai ser aí um análogo
estrutural de uma porção do ácido dihidrofólico, tá? Então veja que aqui, ó, nós temos o ácido dihidrofólico, que é importante para a síntese do ácido fólico. Então o trimetropim, ele tem uma estrutura semelhante a esse ácido dihidrofólico. E o que ele vai fazer? Ele vai inibir a síntese do ácido tetrahidrofólico. Não tem a produção do ácido tetrahidrofólico, não tem aí a produção do ácido fólico. Então, o Bactrim nada mais é do que? Nada mais é do que um sinergismo entre o sulfametoxazol e o trimetropim. Sulfametoxazol sendo semelhante ao PABA, então inibe aí a síntese desse ácido paraaminobenzoico, que é essencial para a síntese do ácido fólico, tá? Trimetropim, ele inibe a síntese do ácido dihidrofólico, inibindo a síntese do quê? Do ácido tetrahidrofólico. Então, nós não temos aí a produção de ácido fólico, certo? Então, aqui nós estamos falando de um fármaco que é o quê? De um fármaco que é bacterostático, ou seja, que vai causar aí a parada do crescimento dessa bactéria, tá? Então, até pouco tempo atrás, o Bactrim ainda era importante para o tratamento aí dessas infecções do trato urinário, porém, com o uso indiscriminado, nós temos aí muitas cepas de E. coli resistentes a Bactrim, e aí hoje nós temos o quê? Nós temos a utilização do ciprofloxacino, que vai atuar com um mecanismo de ação diferente, tá? Então veja que você estudou os diversos mecanismos de ação desses fármacos antimicrobianos, entendeu um pouquinho qual é o seu mecanismo ali para matar ou desestruturar essa célula bacteriana e não causar aí uma toxicidade para o hospedeiro. Bom, quando eu tenho um caso de um paciente que tem um quadro infeccioso e eu preciso estabelecer essa antibiótico terapia, eu vou estabelecer ao acaso, nossa, eu acho que é penicilina, pá, dá penicilina para o paciente. Não é bem assim, tá? A gente precisa saber ali qual que é o perfil de sensibilidade das bactérias frente à ação dos antibióticos. E por isso que hoje, no laboratório de microbiologia, nós temos quem? Nós temos os chamados testes de sensibilidade aos antimicrobianos. O que são esses testes? Vamos lá. Então, os testes de sensibilidade aos antimicrobianos, eles são o quê? Eles são testes que são utilizados para a gente descobrir quais são aí os graus distintos de suscetibilidade desses micro-organismos. Então, nós temos diferentes espécies e diferentes linhagens microbianas, tá? A gente precisa conhecer qual que é a sensibilidade desse patógeno para poder iniciar o tratamento, tá? E aí nós temos vários problemas relacionados à resistência dos antibióticos, justamente aí pelo uso inadequado, tá? Então, o que nós temos aí? Nós temos a Anvisa tendo um papel bastante atuante quando ela promulgou a RDC, e essa RDC tem número 471, tá? Então, essa RDC 471 de 2021 é uma RDC aí que vai estabelecer a prescrição para a utilização de antibióticos. E a técnica que a gente utiliza no laboratório é chamado de antibiograma para se conhecer essa sensibilidade. Quais são os métodos utilizados para a realização do antibiograma? Então, nós temos um método bastante utilizado, que é o chamado de método Kirby-Bauer. Esse método Kirby-Bauer nada mais é do que um método de disco de fusão. Esse método de disco de fusão, ele é baseado no quê? Nós temos uma placa de Petri. Nessa placa de Petri, a gente semeia a bactéria de interesse. Então, no caso aqui, a gente semeou a Pseudomonas aeruginosa. E após a semeadura, a gente coloca aqui discos de antibióticos. Eles nada mais são do que disco de papel, parecendo um papel filtro, que tem um antibiótico em uma determinada concentração e está impregnado nele. E aí, o que acontece? Como aqui é um meio de cultura, é um agar, esse antibiótico vai difundindo pelo meio de cultura. E aí, quando ele difunde, se a bactéria ela for aí sensível a esse antibiótico, ela vai aí promovendo a formação de um halo de inibição. E para a gente saber se essa bactéria é sensível ou resistente, o que a gente precisa fazer? Na prática, a gente faz a leitura desse halo de inibição com o uso de uma régua e mede aí o diâmetro desse halo. Depois que a gente mede a leitura, né, desse halo, o que a gente faz? A gente vai comparar com uma tabela. Essa tabela, ela é o quê? Ela é a definição para os antibióticos, qual que é aí o halo de inibição e qual é o perfil de sensibilidade das bactérias frente a esses antibióticos. Então, o CLSI, que é um comitê internacional, ele padroniza, de acordo com o antibiótico, quais são os halos de inibição e quais são as suas características, tá? Então, vamos fazer aqui uma brincadeira. Vamos supor que a gente mediu um halo de inibição para a penicilina e nesse halo a gente mediu aqui um diâmetro de 30 milímetros, tá? Então, vamos supor que a gente mediu esse halo de 30 milímetros. Quando a gente vai para a tabela de interpretação, o que a gente tem que saber? Esse 30 milímetros, ele vai estar dentro de um perfil resistente, um perfil intermediário ou um perfil de sensibilidade, um perfil sensível, tá? Então, quer dizer o quê? Que a bactéria, para ela ser resistente à penicilina, ela tem que ter um halo menor ou igual a 13.
tá? Então, eu vou dizer que a bactéria ela é resistente à penicilina se o halo for menor ou igual a 13. Ela vai ter um perfil intermediário se o halo for entre 14 e 16. E ela vai ter um perfil de sensibilidade, ela será sensível se ela for maior ou igual a 17 milímetros. No nosso exemplo aqui, a gente disse que o halo foi de 30. Então, nesse halo de 30 milímetros para a penicilina, a bactéria ela é sensível. Então, veja que é através desse método do disco de fusão que a gente consegue aí no laboratório identificar se a bactéria ela é sensível, resistente ou apresenta um perfil intermediário frente à ação daquele antibiótico, tá? Aqui, o que seria esse perfil intermediário? Intermediário é de saber que tem uma parte daquela cepa bacteriana que é sensível àquele antibiótico e uma parte daquela cepa ali, uma parte das colônias, elas são resistentes. Então, esse perfil intermediário, ele não é muito utilizado. Por quê? Porque ele não é muito vantajoso, tá? Vai depender muito de qual é a situação clínica do paciente. Por quê? Se a gente parar para pensar, quando eu trato uma infecção com um antibiótico que tem esse perfil intermediário, eu vou estar matando uma parte das bactérias, mas a outra não, tá? Então, não é muito vantajoso utilizar antibióticos com esse perfil aí intermediário. E nós temos uma outra técnica que pode ser utilizada no laboratório, que é chamado de microdiluição. No que consiste essa técnica? Vamos lá. Então, a técnica de microdiluição são técnicas de teste de diluição em caldo. Essas técnicas de diluição em caldo, a gente vai determinar a concentração mínima inibitória e a concentração bactericida mínima. O que é a concentração mínima inibitória? É a menor concentração que é capaz de inibir o crescimento dos micro-organismos. Então, geralmente, o que é feito? É feito aqui uma seleção de tubos, então uma série de tubos com meio de cultura líquido. E aqui a gente tem diferentes concentrações de antibiótico. Então, veja, nesse tubo aqui a gente tem 2 microgramas por ml. Já nesse nós temos 4 microgramas por ml. Já nesse, 8, 16, 32. Então, veja que nós temos aqui ó, uma diluição crescente de antibiótico. E aí, o que a gente faz? A gente semeia a bactéria de interesse nesses meios de cultura com antibiótico, tá? Incuba e passadas 24 horas a gente vai fazer a leitura. O que a gente consegue interpretar nessa imagem aqui? Qual seria a concentração inibitória mínima? Nessa imagem, a concentração inibitória mínima é 8, né? Por quê? 8 microgramas é a concentração, é a menor concentração que inibiu o crescimento dessas bactérias. Porque, veja, na concentração de 4, o meio de cultura turvou. Então, eu vejo que aqui a bactéria ainda cresceu, tem um crescimento positivo. Porém, na concentração de 8, o meio não turvou, então a bactéria não cresceu, tá? Então, mostrando aí que a concentração inibitória mínima de antibiótico para essa bactéria é de 8 microgramas por ml. Bom, e aí quando a gente estuda a resistência microbiana, a gente estuda aí algumas formas pelas quais as bactérias acabam se tornando resistentes frente à ação dos antibióticos, tá? Então, o que acontece aqui, ó, a expansão do uso de antibióticos de forma indiscriminada e irracional levou na prática de antibióticos de forma indiscriminada e irracional levou na prática clínica ao surgimento da resistência. Quando a gente fala de resistência, nós temos dois tipos de resistência. A resistência intrínseca, de dentro, então é própria do micro-organismo, é natural dele, ou pode ser uma resistência aí adquirida. Essa resistência adquirida, ela pode se dar através de mutações aleatórias ou também mutações espontâneas no material genético, através de uma seleção, então selecionando as cepas que são resistentes, e através da recombinação genética, tá? Essa recombinação genética, ela se dá através de alguns mecanismos, como a conjugação, a transformação e a transdução, onde nós temos aí a transferência de genes de resistência, tá certo? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos que compreender os motivos pelos quais levaram aí o aparecimento dessa resistência. E alguns mecanismos de resistência microbiana são, por exemplo, aqui, o bloqueio da entrada, né? Então, aqui, o fármaco, ele vai aí tentar penetrar na célula do hospedeiro, mas não vai conseguir. Muitas vezes devido ao quê? Devido a uma alteração aí dessa molécula-alvo, né? Ou através de uma inativação por enzimas. Então, veja que aqui nós temos o antibiótico, que é, por exemplo, um beta-lactâmico. A bactéria, quando produz uma beta-lactamase, o que ela faz? Ela degrada esse anel beta-lactâmico e o antibiótico acaba ficando inativo. Ou uma alteração aí nos canais de porina, né? Que é o gene MECA, por exemplo, ali. Então, aqui altera esse canal de porina e o antibiótico não consegue mais penetrar na célula. Ou até mesmo aí através do quê? Através dessa alteração dessa molécula-alvo, como, por exemplo, aí as proteínas ligadoras de penicilina. Então, veja que nós temos diversos mecanismos de resistência que hoje as bactérias podem ter frente à ação dos antibióticos. Por isso que é tão importante a conscientização da população quanto o uso adequado desses antibióticos. E por isso que a Anvisa tomou como medida, né, promulgar essa resolução, então essa RDC, que é uma resolução de diretoria colegiada da Anvisa, dizendo que a partir de 2021 a população só vai utilizar antibiótico quando ali tiver porte de uma receita, né? Porque senão todo mundo vai continuar utilizando antibiótico do jeito que a gente utilizava antigamente, de forma desenfreada. E aí nós temos o quê? Nós temos o aparecimento e o surgimento dessa resistência microbiana.